é flores e raízes, uma fé que resiste ao outono. Eu peguei como base o texto de Jeremias capítulo 17. Texto de Jeremias capítulo 17. Onde nós vemos Jeremias, um profeta, né? Em tempo de crise nacional e espiritual de maneira nacional, profetizando para o povo, trazendo uma mensagem para o povo daquilo que Deus estava revelando para ele. E ele profetizou, não foi pouco tempo não, ele profetizou 40 anos, profetizando, desde os dias do rei Josias até o exílio babilônico, né? Até quando o povo de Deus foi para Babilônia, exilado, 627 a 586 antes de Cristo. Então a nação de Judá, ela estava mergulhada na idolatria, corrupção, religiosidade, uma cultura sem arrependimento. Ele vivia somente religiosamente. Diga comigo, religiosamente. O povo confiava em alianças políticas, confiava em homens. Eles confiavam no poder do Egito. Como eles confiavam no Egito? No tempo do Egito eles confiavam porque o Egito era a maior potência. É como se fosse hoje o povo dos Estados Unidos confiando na potência deles, na força deles. É como se eles se achassem autossuficientes, sem conhecer, sem confiar em Deus. Eles viviam isso lá naquela época. E Jeremias estava profetizando, e profetizou durante 40 anos. E eles confiando na força do braço, mas de que forma? Em rituais religiosos. E muitas vezes nós agimos dessa forma, de maneira religiosa. Nós vamos no culto de maneira religiosa, nós cultuamos uma vez por semana, nós temos uma cultura ali de ler ou de orar, mas por um costume, por uma religiosidade, e não por uma entrega real a Deus, e não por algo, não por uma intimidade com Deus ou um relacionamento com Deus. Rituais, somente rituais. Pessoas que usam a Bíblia como um amuleto, ou a fé como um amuleto, que dizem ter fé, mas na realidade não acreditam naquilo que eles estão adorando, orando. Ora como se Deus não estivesse ouvindo, ou faz as coisas como se Deus não estivesse vendo. Por quê? Porque é só religioso. Eu só participo de algumas coisas, mas eu não tenho temor a Deus. Eu não me entrego de verdade, né? Eu não me dou de verdade. E Jeremias foi chamado para confrontar, naquela época, esse tipo de cristão. Por quê? Porque os camaradas, eles só se reuniam, os sacerdotes no templo, era uma religiosidade. Mas ele veio anunciar um juízo, mas também nesse juízo uma esperança. Para quem? Para quem se arrependesse, para quem estivesse arrependido de fato. Ele veio ali, né, clarificar o que estava acontecendo. E nos dias de hoje nós vemos que nós cristãos estamos denunciando uma fé superficial, assim como Jeremias estava denunciando naquela época, essa fé superficial, uma fé cultural, uma fé que foi herdada e não que foi vivida, uma fé sem raiz. Por que você faz isso? Porque meu pai fazia. Por que você é cristão? Glória a Deus, né? Deus é poderoso, Deus acima de tudo. Deus acima de tudo? Deus acima de tudo. Aí de repente você vai ver, a casa está destruída, a vida financeira está destruída, a família está destruída, não está bem consigo mesmo. Por quê? Porque é religioso, não tem raiz. Porque quem tem raiz, ele sabe, ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Não é uma fé superficial, não é algo que nós herdamos, é algo que nós vivemos, é algo que nós estamos presentes, sendo tocados. Sim ou não, igreja? O povo achava que estava tudo bem ainda. Jeremias estava denunciando então essa fé superficial. E o que é pior de tudo, o povo achava que estava tudo bem, vivendo uma fé cultural.
uma fé religiosa. Por quê? Porque haviam flores, era bonito. É bonito você ver o louvor, é bonito você adorar, é bonito, é lindo você ver a igreja crescendo, é lindo, mas não pode ser religioso. Não pode ser só as flores, não pode ser só isso. Tem que ser bonito? Sim, tem que ser bonito. Tem que ser lindo? Sim. Tem que ser o melhor? Sim, tem que ser o melhor. Mas não pode ser só isso, porque quando o vento bate, se não tiver raiz, vai arrancar e vai morrer. Tem alguém entendendo aqui, sim ou não? Haviam sacerdotes, haviam festas lindíssimas naquele tempo, mas Jeremias estava ali, denunciando raízes por dentro que estavam apodrecidas, distantes, estavam se secando. Por quê? Porque não tinha raiz. Como pode uma fonte jorrar água doce e água salgada? Sim ou não, igreja? Pode uma fonte jorrar água doce e água salgada? Vou dar um exemplo. Aqui, estou jorrando água doce, sou um adorador, sou levita, eu sou um voluntário na igreja, aleluia, glória a Deus. De repente, eu estou curtindo foto de mulher pelada na internet. Estou aqui adorando a Deus, etc. Aqui, aí de repente chega aqui, viu, fulano, você viu lá, pastor? Que é isso, eu não gosto daquele pastor não. Viu aquela igreja? Não, outra igreja, isso, aquilo. Outra igreja é melhor. Que espírito é esse aí? Espírito estranho. Isso aí não é? Que óleo é esse aí de unção? Que comparação é essa aí? Que está entrando? Que é isso aí? Que língua estranha que é essa aí que eu não conheço? Essa é estranha mesmo. É bem estranha. Porque a nossa língua é para proferir vida. Vida e vida com abundância, sim ou não? Pode reparar. Eu não vou entrar nessa frequência, em nome de Jesus. A mensagem de Jeremias 17 é um chamado a uma fé profunda, enraizada, uma fé pessoal e inabalável. Tem alguém aqui que quer essa fé? Uma fé que mesmo no meio da crise, ela não se abala. Mesmo quando as coisas não estão dando certo, você acredita. Eu sei em quem eu tenho crido. O meu Redentor vive. Eu sei em quem eu tenho crido. Parece que está tudo perdido, mas eu sei em quem eu creio, eu sei em quem eu busco, eu sei para quem eu oro, eu sei de quem eu recebo a palavra, eu sei quem me conforta, eu sei quem me traz socorro, eu sei que Ele não vai me desamparar no dia da angústia, em nome de Jesus. Então o Brasil, a igreja, está num tempo de mudança de estação. Vai mudar essa estação em nome de Jesus. Só que só vai permanecer, só vai resistir quem tiver raiz profunda em Deus. Se não tiver raiz profunda em Deus, não resiste. Mudança de estação dá trabalho. Mudança é incômodo. Mudança, nem todo mundo gosta. Eu não gosto de mudança. Tem alguém que gosta de mudança aqui? Tem alguém? Levanta a mão, gosta de mudança? Eu não gosto de mudança. Deus me livre. Foi mudar. Estava morando num apartamento aqui, a pastora viajou, eu aproveitei para mudar. Ela viajando, quando ela chegou, as coisas dela estavam tudo no saco de lixo. Lá na casa ela chegou, já estava no endereço novo. O que você fez? Eu falei, mudei, eu não podia, eu não perco a oportunidade, eu achei a oportunidade já. Mas Deus me deu 1 ano para colocar as coisas no lugar. E aí você começa a achar coisa que você não gosta, coisa que você não usa. E aí você tem umas coisas que você quer guardar, mas você não usa. Tem coisa que traz lembrança ruim, e aí você tem que desfazer. Mudança é ruim ou não é? Sim ou não? Então, essa é uma mensagem para quem estiver cercado de religiosidade, quem estiver se esvaziando, quem estiver com a raiz curta e pequena, quem não estiver enraizado. Deus vai te fortalecer hoje em nome de Jesus. A crise revela quem tem raiz e quem vive de aparência. A crise vai revelar quem está enraizado, quem está só de aparência, quem está enraizado. Passou a crise, passou o vento, quem está enraizado fica.
permanece, é fortalecido, continua, vê, acredita, avança. Não para, 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 não para. Ah, está dando errado, não vou parar, eu sei que eu creio. Mas não está dando certo, está vendo que está dando errado. Eu estou junto, nós vamos alinhar e nós vamos continuar. Há um propósito que Deus colocou na minha e na sua vida. Há um chamado, há uma missão que Deus entregou em você. Ele vai te capacitar. Ele capacita. Se é para adorar a Deus, exalte ao Senhor com palmas. Se é para Jesus, pode ser mais forte. Aleluia. Jeremias capítulo 17, versículos 5 ao 10. Coloca na tela para mim, por favor. 17:5 diz assim: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Versículo 6: ele será como um arbusto no deserto, não verá quando vier algum bem. Habitará nos lugares áridos do deserto, e uma terra salgada onde não vive ninguém. 7: mas bendito é o homem que confia no Senhor, cuja confiança nele está. 8: ele será como uma árvore plantada junto às águas e que estende as suas raízes para o ribeiro. Ele não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nunca deixará de dar fruto. 9: o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e a sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? 10: eu sou o Senhor que sonda o coração e examina a mente, para recompensar cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Amém? Querido, flores e raízes é uma fé que tem que resistir o outono, onde seca as flores, mas a raiz ali está ainda procurando alimento. Nós vemos que no verso 5 há uma maldição aqui. Qual maldição é essa? Maldição da autossuficiência. Eu vou ler de novo. Verso 5: assim diz o Senhor: maldito é o homem que confia nos homens, que faz da humanidade mortal a sua força, mas cujo coração se afasta do Senhor. Aqui, Deus não está falando de confiar em pessoas. Deus está falando no sentido relacional consigo mesmo, com você, no seu interior, de colocar o coração na dependência das suas forças, do seu conhecimento, do seu entendimento, nas suas estruturas humanas, naquilo que você sabe, conhece. Esse versículo está falando: maldito é o homem que acha que ele pode fazer sozinho as coisas, que é autossuficiente, que não precisa se relacionar, que não precisa do Senhor, que não precisa do irmão, que não precisa do corpo. Maldito é esse homem que está confiando só na força do seu braço, no seu entendimento, na sua experiência, no seu conhecimento. Isso é uma maldição. Deus aqui está dizendo: é maldito esse homem que é autossuficiente, que se acha autossuficiente. Então, às vezes nós não conseguimos avançar, por quê? Porque nós achamos que não dependemos de ninguém, não dependemos do Senhor, não dependemos dos irmãos, não dependemos de estar no corpo, ninguém olhar para nós, ninguém nos disciplinar. Nós achamos, isso é ruim. Uma pessoa assim, o início de tudo é orgulho, é orgulhosa, no mínimo é orgulhosa. E 99% dos problemas da humanidade é por causa do orgulho. Então o verbo afasta-se do Senhor. O que revela aqui? Revela essa perda de raiz. Porque uma vez que eu estou plantado junto a ribeiros, as raízes das árvores começam a procurar o ribeiro, a fonte, e ela vai se estendendo, crescendo, para procurar alimento e continuar crescendo e florescendo e dando frutos. Uma vez que eu me acho autossuficiente e eu não estou próximo da fonte, do ribeiro, estou plantado longe
eu começo a secar. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Começa a secar. Ah, mas olha, tá dando flores, tá bonito. Não, querido, tá dando flores agora, mas vai morrer, vai murchar. Não vai pelas aparências, não vai pela performance, não vai pela influência, vai por aquilo que o Espírito Santo te ensinou a viver, os princípios. Vai pelo princípio, vai pela direção do Espírito Santo, vai pela direção da palavra, vai por aquilo que Deus está revelando para você na palavra, no relacionamento com Deus, na oração, na entrega. É através da palavra e do Espírito Santo que nós podemos crescer e dar frutos. Não se apoie em flores. Quem se apoia em flores murcha no outono, que o outono vai chegar para todo mundo. Por isolada, versículo 6, ela resseca e fica estéril. Verso 6, ele será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier algum bem, habitará nos lugares áridos do deserto, numa terra salgada onde ninguém vive. Olha só, a árvore que está longe, ela não consegue nem enxergar o bem. Olha o versículo 6 que ele está dizendo: ele será como um arbusto solitário no deserto, não verá quando vier quando acontece alguma coisa boa. Olha só, não verá quando vier algum bem. Sabe quando Deus está enviando algo bom, um bem para si mesmo, ele não consegue enxergar, não vai ver. Sabe por quê? Porque está confiando em si próprio, não está colocando a sua confiança no Senhor. Sabe aquela pessoa que perde oportunidade? Tudo para ele é enganoso, tudo para ele é algo estranho, tudo para ele não vai dar certo. Ele não consegue entender, não consegue fluir, não consegue avançar. Por quê? Porque ele está na autossuficiência dele, ele não consegue entender. Ele não está dependendo do Senhor para ter a revelação daquilo que é bom. Quando Deus envia algo bom, ele não vai ter esse discernimento. Olha só, ele habitará nos lugares áridos no deserto, ou seja, vai ficar habitando no deserto o tempo inteiro, a vida toda no deserto. Que o deserto não é um lugar para você morar. O deserto é um lugar que Deus fez para te ensinar, mas para você passar e para você chegar aonde Ele já planejou para a sua vida. Tem alguém entendendo aqui, sim ou não? Deus não quer que você viva no deserto. Só vive no deserto quem ainda está na idolatria, na religiosidade. O povo ficou no deserto 40 anos, mas não precisava ficar tudo isso. Não precisava ficar todo esse tempo. Eu não me lembro agora se era 2 anos para chegar. Cadê o mestre aqui, o Denis? Desviou. Ah, não. Ah, tá lá. A Rose está ali. Não desviou, né, Rose? Não. Glória a Deus. Eu não me lembro se é 1, 2 meses, 40 dias. Eles chegariam em 40 dias na terra prometida. Levou 40 anos. Dá para entender isso aí ou não? Mas olha a mentalidade e o coração do povo. Está no deserto, glória a Deus, estamos livres, não somos mais escravos. De repente, primeira dificuldade, sem raiz. O que acontece? Ah, mas lá no Egito a gente era escravo, mas a gente tinha comida lá. Lá a gente tinha sombra, água à vontade e nós tínhamos comida, cebolas. Você está planejando algo, não coma cebola. Lá a gente tinha abundância de alimento. Aí o líder sobe a montanha para orar, fica 40 dias falando com Deus. Quando ele chega de volta, o que eles estão fazendo? Fizeram um bezerrinho de ouro e começaram a adorar o bezerro, dançar em volta e adorar o bezerro. Olha onde estava o coração. Por quê? Porque era uma fé religiosa, uma fé sem raiz. Sabia quem era o Deus de Israel, sabia quem era o Senhor deles, mas estavam adorando o bezerro de ouro. Coração no Egito, religiosidade. Esse será solitário no deserto, não verá quando vier algum bem. Vai habitar em terras áridas no deserto. O texto está falando de um arbusto isolado aqui, um lugar sem vida, sem água, sem frutos. Sem frutos. Mesmo quando vier o bem, não vai ver, não vai enxergar, não vai perceber, não vai conseguir entender, porque não tem raiz. Sem raiz para absorver o favor de Deus, até o favor de Deus não consegue absorver.
Deus está dando favor, mas não consegue absorver. E a palavra de Deus diz que aqueles que estão no Senhor receberão o favor de Deus e o favor dos homens. Vai passar por deserto? Ah, não vou passar por deserto. Não, você vai passar por deserto, mas não para você morar no deserto. Deus não quer que você more no deserto. Ele está tirando você do deserto hoje, em nome de Jesus, para viver o que Ele tem para você. Tem gente cercada de oportunidade, mas sem raiz, não consegue enxergar. Sem raiz espiritual, não consegue reter o que Deus está mandando. Até pega algumas coisas, mas some da mão, vaza da mão, sabe? Nossa, eu recebi tanta coisa no passado. Nossa, eu fui muito abençoado no passado. Mas no passado? Como assim no passado? Deus é Deus do ontem, do hoje e será eternamente. Ele não abençoa só no passado, Ele abençoa hoje. Há tempos mudaram, não, para Deus não mudou. Ele continua sendo o mesmo. Ele não mudou e a sua palavra não mudou. Tem alguém aqui em nome de Jesus? Uma vida sem raízes espirituais não floresce, não frutifica, não sobrevive. Não sobrevive. Por quê? Porque o problema não é o deserto, é estar no deserto sem raiz. Está no deserto, não tem raiz, vai morrer. Está no deserto, mas tem raiz, vai buscar água onde não tem. Deus faz brotar água da pedra. Deus manda a nuvem para cobrir do sol, manda a coluna de fogo para esquentar a noite, para dar direção. Mas não vai ficar confundido, não vai ficar perdido, porque Ele está presente. Meu Deus, eu emagreci, a cabeça acho que diminuiu. Deus. Querido, eu estava falando com os linkers ontem, no final. Eu estava falando com eles o seguinte: o meu avô, ele foi um que foi derrubando a mata no peito. Ele foi abrindo caminho no meio da floresta. Ele foi um desses. Claro que tem os mártires que morreram pregando o evangelho, e tem até hoje muitos que morrem pregando o evangelho, entregando a sua vida pelo evangelho, sofrendo por causa do evangelho. Mas na época do meu avô, que se converteu, olha como que meu avô se converteu. A meu avô era preto, negão, beiçudão, por isso que eu sou beiçudo assim. Minha mãe também é bem morena, quem estava aqui. Minha mãe também, eu tenho sangue de preto. E a minha avó era italiana, loira de olho azul. Pensa no meu avô que era esperto, bom de conversa. Casou com a minha avó ficou doente. Foi um pastor lá orar pela minha avó. A minha avó ficou curada. O meu avô se converteu. O meu avô começou uma obra maravilhosa, missionária em Porto Feliz. Ganhou toda a família dele, toda a família da minha mãe para o Senhor Jesus. Hoje tem praça lá com o nome dele. Hoje tem salas lá na igreja com o nome dele. Assembleia de Deus Madureira, uma igreja muito grande lá em Porto Feliz. Mas quando ele começou, ele era perseguido, era chacotado. Antigamente ser cristão era deixado de lado. Ser cristão antigamente não era moda. Hoje é moda. Hoje todo mundo quer ser cristão. Evangelho bacana, é legal ser crente. Todo mundo fala: sou evangélico, sou cristão. Mas antigamente, para ser cristão, ou era cristão de verdade, ou entregava de verdade mesmo, senão não permanecia. Era difícil. A minha mãe, quando cortou o cabelo, levou uma surra do meu avô. Mas tudo ele querendo ensinar, né, a maneira que ele aprendeu. Eu, na escola, quando tinha a escolha de time de futebol, eu não era escolhido, eu ficava por último. Por que será, né? Eu devia ser ruim. Mas hoje eu entendo que era porque eu era crente. Não, isso é tão verdade que havia as festas e eu não era convidado. Meu pai foi se converter, eu acho que depois de uns 10 anos de casado, porque minha mãe sempre foi crente, casou com meu pai foi se converter 10 anos depois de casado, mas converteu pelo testemunho da minha mãe com sabedoria. Eles sentavam nas mesas, meu pai sempre foi muito bem de vida, sentava nas mesas, bebida, farta, aquelas festas, minha mãe sentada ali do lado dele, dando testemunho de crente,
sem participar da mesa, mostrando quem ela era, o caráter de Cristo era na vida dela. E por intermédio da minha mãe, o meu pai foi conquistado para Jesus. Amém, queridos? O que eu quero dizer para você, naquela época era difícil. O meu avô não tinha uma estrutura como essa, uma portinha, um telhadinho, talvez até sem energia, não tinha uma banda bonita como essa. Ele, missionário, muitos outros mártires, muitos outros homens de Deus vieram, sabe, abrindo caminho. Hoje o caminho está aberto, a estrada está pavimentada. Hoje nós não precisamos entrar na mata para abrir caminho. Hoje nós precisamos manter o fogo do Espírito Santo, manter a chama que já foi acesa. É só colocar mais fogo. Meu Deus, tem gente que não está entendendo que precisa ajudar a manter. É só manter hoje. Hoje é só manter. Não precisa acender, a chama já foi acesa. É só manter essa chama. Tem gente ainda com desafio para vir para a igreja. Vou para a igreja, não vou. Meu Deus, passa de fase, muda de estação, muda de ciclo. Tem gente morrendo, tem gente se prostituindo, tem gente mudando de sexo, tem pessoas se divorciando, tem pessoas perdidas, e você está pensando ainda se você vai ou não para a igreja. Homem que precisa, mulher chamar para vir para a igreja. Você é o sacerdote do seu lar. É você que levanta primeiro e fala: vai todo mundo para a igreja. Ah, eu não quero. Quem não quer? Vai todo mundo para a igreja. Vai tomar banho, vai colocar a roupa. Vamos embora que eu estou saindo em 5 minutos. Menino aqui, eu não sei se ele está aí, Yenarã começou a fazer um GC na casa dele lá. Na casa dele não, na escola. Na escola. Começou com acho que 3 pessoas, 6, eu não sei o número exato, mas ele contou o testemunho aqui na igreja no sábado, na sexta, na quinta, na quarta, não, na quinta no culto fé, é isso mesmo, especial. Falar em mais, o que eu estava falando mesmo? O GC, ele estava fazendo GC na escola, aí ele começou o GC, 3 pessoas, depois 6 pessoas, depois 20 pessoas. Aí a professora parece que chegou, não sei quem que chegou, e falou assim: você precisa de um espaço maior na escola para fazer. Aí veio 60 e poucas pessoas. Daí acho que eles foram pro pátio, eu acho que é pátio, não sei se é ginásio lá, o que tem. Aí ele falou: não vamos fazer, vai vir 100 pessoas. Aí quando eles foram fazer, veio 200 alunos da escola. Você pode exaltar o nome do Senhor? Jovens, adolescentes, abram a boca ao Espírito Santo que deu autoridade para vocês, vai dar autoridade para vocês falarem na escola de vocês, abrir a boca e pessoas serem curadas naquele lugar em nome de Jesus. Glória a Deus. A banda empolgada, empolga mais ainda. Queridos, a bênção da confiança no Senhor. Quem confia no Senhor aqui? Verso capítulo 7 do capítulo 17, os versos 7 e 8 diz assim: mas bendito é o homem cuja confiança está no Senhor, cuja confiança nele está. Ele será como uma árvore plantada junto a águas, junto a ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor. Está falando da árvore, né? Mas ele está comparando, olha só o que Deus deu para ele. Ele será como uma árvore, o homem, ele está falando o homem, ele será como uma árvore junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro. Essa árvore não temerá quando chegar o calor, ela não teme quando chega o calor. As suas folhas estão verdes, ou seja, faz sombra. Não fica ansiosa no ano da seca e nunca deixará de dar fruto. Sabe o que ele quer dizer aqui? Nunca deixará de dar fruto. Quem está conectado na fonte vai dar fruto a tempo ou fora de tempo. Com crise ou sem crise, vai dar fruto. Sabe por quê? Porque está conectado na fonte. Tem raízes que estão se alimentando da fonte. A gente vê que o texto muda de tom agora, dizendo: olha, sai da maldição e muda de tom agora. Agora quem confia no Senhor é comparado com uma árvore que tem raízes profundas, junto a águas. Está bebendo a água, está crescendo. Ele estende as suas raízes.
Veja bem, nós cristãos, como nós crescemos em Deus, como nós podemos crescer e frutificar em tudo, em todas as áreas da nossa vida. A Bíblia diz que nós devemos cultuar de maneira racional, né? Prestar culto racional. Então, para crescimento, eu preciso ser intencional. Eu preciso estender as minhas raízes para eu me alimentar e continuar crescendo. E crescer a raiz numa terra dura. Mas se você estiver perto do ribeiro, perto das águas, a terra já é mais mole, fica mais fácil. Mas para crescer dói. Para crescer tem esforço, você faz esforço. Para crescer, você tem que estar disponível. Para crescer, você vai fazer um esforço de estar aqui no treinamento de homens, no treinamento de mulheres, treinamento de líderes, participar da Global. Você vai fazer um esforço. Olha, eu não estou fazendo propaganda para você vir não, mas eu estou abrindo a sua mente para entender que mais vale dia na casa do Senhor do que 1000 dias em qualquer outro lugar. Se você falar para mim, pastor, eu não vou nesse treinamento não, porque eu estou trabalhando ou problema de saúde, mas você deixar de vir por causa de preguiça, a ficar na Netflix ou assistindo BBB, filho, o tempo está acabando. Olha para o seu irmão aí, fala, o tempo está acabando. Jesus está voltando. Tem gente que fica assim, ai, mas esse dia não passa, essa semana parece que não vai, esse mês parece que não passa. Eu não quero que passe mesmo. Quanto mais rápido passa, mais rápido você está morrendo. Mais rápido passa o dia, menos um dia que você tem de vida. Quanto mais rápido passa a semana, é menos uma semana de vida. O relógio agora está ao contrário, contagem regressiva, filho. Você quer que passe o dia sem você fazer nada? Sem você se entregar? Ai, mas está todo dia na igreja. Fica na Netflix. Fica assistindo BBB. Quem está todo dia na igreja é a Jaque, que é a secretária da igreja. Já falei isso aqui. Mas ela passa o dia mesmo aqui. Agora você vem 1, 2 horas na igreja. Nós estamos aqui com uma visão de avanço, cuidando do seu casamento, cuidando dos seus filhos, entregando a nossa vida aqui para... Glória a Deus, deixa eu encher minha boca de água. O mundo lá fora não está de brincadeira. Eu atendo pessoas aqui que têm filho de 10 anos enfiado na pornografia. Crianças de 8 anos que beijam homem com homem, mulher com mulher na escola. Professores que instigam os alunos a fazer isso. Nós temos professores de escola aqui que me falaram, pastor, é inacreditável. A maioria dos professores, muitos professores que tem na escola, homossexual, ensinando a sua cultura. E nós que somos cristãos estamos fazendo o quê? Assistindo televisão? Isso para os nossos filhos. E alguns boca murcha ainda criticando o que a gente está fazendo. Sem raiz, sem fruto. Não, filho. Não. Deus te chamou para cumprir um propósito. O tempo está acabando. A contagem regressiva, o seu relógio já está contando ao contrário. Você nasceu, o tempo começa a acabar. Não tem tempo para brincar, não tem tempo para ficar brincando de crente, não tem tempo para ficar esperando os outros fazer. Deus chamou você, você foi escolhido por Deus, você foi separado para o Senhor. Não pode na sua vida, sabe? Eu não vou me envolver. Ai, parece que tem 10 anos de idade, adultos infantilizados que colocaram as suas dores no pedestal, um altar da sua dor. Ah, por que eu não vou fazer? Ai, sabe, eu sou tão magoado, eu tenho tanta pressão, eu tenho tanto problema. Só você tem problema. Ninguém aqui tem problema, só você trabalha, só você tem problema. Tá todo mundo brincando aqui. Nós estamos com o tempo livre. Não tenho nada para fazer, eu fico aqui. Esses jovens, esses adolescentes estão olhando o que nós estamos fazendo. Tem pais que chegam aí, eu vim deixar meu filho aí, joga como se fosse joga o filho e vai embora. Num culto como esse aqui,
Não, meu irmão, você tem que se envolver. Ele não quer que você traga, ele quer ver você servindo na igreja, sendo voluntário na igreja. Quando nós somos voluntários, não somos voluntários para o pastor, não. Nós somos voluntários para Jesus. Quem está entendendo aqui, diga glória a Deus. Em nome de Jesus. Olha para o seu irmão que está do seu lado aí e fala: Deus te chamou, querido. O Senhor te ama demais. Criar raiz, você precisa ser intencional. Para crescer, você precisa buscar. Você precisa se dispor. Ai, pastor, mas eu vou descansar. Descansa depois que você buscar a Deus. Banho e descansa, não fica na televisão. Para de tomar café que você descansa. Quem está entendendo em nome de Jesus? Queridos, coloquem amor nas minhas palavras. Eu não estou fazendo isso para te magoar. Eu estou trazendo uma mensagem. Eu nem ia falar sobre algumas coisas aqui, mas eu estou falando porque eu estou sendo incomodado, direcionado pelo Espírito Santo para falar. E é para o seu crescimento, é para a sua mudança, é para Deus cumprir a obra que Ele tem para fazer na sua vida. Você precisa ouvir a voz de Deus, que é através dos profetas, dos pastores, dos ministros de Deus. Olha só, o rico e o pobre, Lázaro morreu. Lázaro foi para o inferno. O rico, não, Lázaro foi para o céu. O rico foi para o inferno. Quando o rico chega no inferno, ele começa a clamar por misericórdia a Deus. Parábola, depois você vai ler na sua casa. Deixa eu voltar para avisar os meus parentes, amigos, irmãos. Deus olha para ele. Ninguém daqui passa para lá, ninguém de lá passa para cá, se não foi a hora. E aí já mata essa questão do espiritismo. Ninguém sai de lá para fazer nada. Não sai, porque Deus falou que não sai. Morreu, tá lá, não tem jeito mais. É fazer em vida. E Deus fala para ele assim: não, se eles não acreditarem nos pastores, nos profetas, nos ministros, eles não vão acreditar em você. Tem isso ou não? Sim ou não? Querido, a obra do Senhor precisa estar em primeiro lugar no nosso coração. Precisamos nos entregar e entender o nosso chamado. Deus está falando: estou esperando alguém revelar o meu CPF. Deus está revelando a sua vida toda aqui na palavra, trazendo entendimento, sabedoria, visão para você. Tem que acreditar na palavra que está sendo ministrada. Fé não é estática. Confiança no Senhor de fato exige movimento, ação. Eu preciso enraizar, eu preciso me movimentar, eu preciso participar, eu preciso de direção da palavra, oração, palavra, comunhão. Tá envolvido. Eu sempre digo aqui: quem não faz parte fica à margem. Quem fica à margem vira marginal. Deus está plantando e enraizando pessoas aqui hoje. Está enraizando você. A raiz vai crescendo profunda. Pessoas vão te criticando, mas você está criando raiz. Problemas vão chegando, mas você está criando raiz. Está escondida as raízes, está escondida. Quando o vento passa, as pessoas vão olhar: agora ele vai morrer, agora vai acabar, agora ele vai parar. Mas aí o vento está batendo forte, a água está vindo, está empurrando, e está todo mundo torcendo para você dar errado. Mas ele fala: ué, o fulano não parou não, fulano não caiu não, fulano está continuando. É porque ele não sabe a raiz que está por baixo, que Deus fortaleceu e você cresceu, e agora você vai avançar. Você pode celebrar o nome do Senhor. Raízes que vencem estações. Verso 8: ela temerá quando chegar o calor. Verso 8 do capítulo 17 de Jeremias. Ela será como uma árvore plantada junto às águas. Versículo 8: que estende a sua raiz para o ribeiro. Ela não temerá quando chegar o calor, porque as suas folhas estão sempre verdes. Não ficará ansiosa no ano da seca, e nunca deixará de dar fruto. Essa parte B: não temerá quando tiver alguma coisa dando errada. Não vai temer, não vai ficar com medo. Não é uma fé rasa. O carro quebrou, encosta o carro e vai a pé embora. Estou dando risada porque a pastora Fernanda, a pastora Ana Paula, minha esposa, ontem
Foi ontem? Não, sexta. O carro quebrou, elas pararam e tiveram que ir embora a pé. Glória a Deus. É isso aí. É fé, é fé. Cantando ainda. Vou passando pela prova. Parte B, ele não temerá quando chegar o calor. Não vai temer, tá o sol, tá ardendo, tá o calor, tá ali castigando, mas ele não vai temer. Não vai temer a adversidade, ele não vai temer quando tiver a seca. Ele não vai temer o tempo de escassez, porque ele sabe que o Redentor dele vive. Sabe o que é melhor? Além dele não temer, ele continua frutificando. Porque a tempo e a fora de tempo, quem está ligado na fonte não para de frutificar. Tem alguém entendendo aqui, sim ou não? Vai frutificar. Fala para o seu irmão, você vai frutificar. Quem está enraizado, não importa o ambiente que ele está. Não importa o ambiente que ele está. Se você está enraizado, o que você carrega é que muda o ambiente. Tem pessoas que querem mudar de lugar porque acham que é o ambiente que vai mudar ela. Não, tem gente mudando de país. Eu vou mudar de país para eu me dar bem na vida. Se você mudar de país e continuar fazendo as mesmas coisas que você faz aqui e fazer lá, você vai continuar na mesma coisa ou pior. Outra cultura. Tem gente que sai do país, vai, eu vou para a América, né? O sonho americano, glória a Deus. Só que aqui não tem coragem de ficar um dia no trabalho. Que até passei vergonha esses dias, indiquei uma pessoa, o cara nem apareceu. Nem apareceu, estou precisando, pastor, o que tiver aí. Arrumei o trabalho com o camarada, nem foi na vistoria lá, na entrevista. Vistoria, não deixa de ser vistoria. Nem apareceu. Aí o cara liga para mim, ô pastor, você não disse que o camarada era bom, você não disse que conhecia ele? Eu falei, eu achei que eu conhecia, estou conhecendo agora. Ele não foi. Uma sociedade líquida ou líquida, emprego nenhum em lugar nenhum, quer começar por cima. Não tem ninguém aqui que começou por cima, não. Todo mundo começou de baixo. É degrau por degrau. É degrau por degrau. É Deus enraizando, fortalecendo, dando sabedoria, entendimento. Se permita crescer. Saia achando que essa é a última bolacha do pacote. Deixa Deus fortalecer. Deixa Deus te ensinar. Aprenda a criar raiz. Deixa o Senhor que vai glorificar a sua vida. Esse negócio de nego que quer chegar por cima. Aí de paraquedas não, o pastor Gustavo teve sorte. Todo mundo tem sorte. Deu bem, deu sorte. 20 anos na Assembleia de Deus eu fiquei, 15 anos na Igreja de Deus no Brasil, servindo e continuo servindo até hoje. Meu pastor esteve aqui, ele falou as minhas falhas. Ele sabe dos meus frutos. Eu abri a igreja, eu fechava a igreja, eu andava com ele para cima. Eu desmontava a tenda, montava a tenda, colocava som, tirava som, que não tinha segurança, tinha que montar e desmontar. Umas caixas pesadas, não essas caixas de hoje não. Servia, nós tínhamos GC, nós tínhamos células. Eu tinha célula na favela, que era perto da igreja onde eu congregava. Eu tinha célula na minha casa. Nós tínhamos uma rede de células de 30. A gente era líder de célula. Tinha uma rede de célula de 30 GCs de célula. Na época era de célula. Formando líder na igreja, estudando, fazendo faculdade. Sempre tive empresa, sempre trabalhando, de domingo a domingo. Isso meu pai me ensinou. Agora os boca murcha quer ficar na internet com mimizinho, que serviço pesado. Vai virar homem, rapaz. Serviço pesado. Começa no serviço pesado, você não está fazendo nada. Você tem algo melhor? Não, então faz o que precisa ser feito. Aí você vai para algo melhor depois. Mas cresce primeiro, aparece primeiro. Seja homem primeiro, amadurece. Pelo amor de Deus, nós temos uma geração curada, sarada, remida, transformada. Eu tinha lava rápido, eu lavava carro, eu vendia na rua, eu vendia laranja na rua de carriola.
Olha para mim, tem um cidadão que uma vez chegou aqui e falou: seu pastor é playboy. A gente tinha loja, eu vendia melancia na rua, vendia laranja na carriola, em porta, ia fazer feira de madrugada no sábado e domingo com meu pai, entregava batata no caminhão todos os dias. Eu sou forte assim, não é porque eu fazia academia não, eu trabalhava, meu irmão. Continuo trabalhando, tá? Mas hoje eu tenho minhas regalias, graças a Deus. Graças a Deus. Digo que com a igreja eu trabalho mais do que eu trabalhava antes. E nunca acaba, né? Não tem horário a igreja. Então, para de ser mole. Em nome de Jesus. Deixa Deus falar com você. Abra o seu coração. Cria raiz, meu irmão. Vai ficar mudando de lugar até quando? Vai ficar mudando de emprego até quando? Teve uma proposta melhor, é sólido. É sólido, você sabe mesmo? Então você vai. Agora, tem nego saindo de empresa sem ter um outro trabalho. Eu vou aproveitar para descansar. Descansar o quê? Vai descansar na glória. Eu não vi nunca ninguém morrer e trabalhar. Conversa fiada. Ninguém morre de trabalhar, não. Para de preguiça em nome de Jesus. Cria raiz, né? Eu estou falando sobre raiz e flores, amém? Eu estou falando mais sobre raiz, porque é ela que vai te sustentar. Amém? Exalte o nome do Senhor. Raízes vão revelar os ambientes externos. O lugar que você estiver vai ser mudado pela raiz que você tem. Lugar, sabe? Ai, vou pedir a conta do lugar que eu tô, que só tem música do mundo. Eu escutei isso aqui um monte de vezes. Olha, larga a mão de ser sem vergonha, rapaz. Você é luz daquele lugar, você é o sal daquele lugar. Você é quem foi plantado para mudar aquela geografia. Quem tem raiz muda o ambiente. Quem tem raiz muda o ambiente. Se você tem raiz, você vai mudar o ambiente que está. Nós tínhamos jovens que iam para a faculdade, ficava retardado. Karl Marx, comunismo, a esquerda, então, ser bobo. Jesus é o Senhor da sua vida. Ele não é um Deus que morreu, não, que está enterrado. Ele é um Deus que ressuscitou e foi preparar um lugar para você. Ele está vivo. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele vive, Ele reina, Ele está no nosso meio, Ele muda a atmosfera, Ele muda o ambiente, Ele muda a história, Ele continua mudando e vai mudar a sua casa em nome de Jesus. Ele está vivo, Ele está vivo, Ele está vivo, Ele vive, Ele vive. Eu aqui em nome de Jesus, o Senhor vive.